Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Olha só. Na voz da Elza Soares. Bom dia, Natasha. Oi, Jonathan. Oi, Ana. Tudo bem? Olha a música. Oi, Isis. Dramática. Que dá e passa. Tudo bem, Ana? Tudo bem? O amor deixa marcas. Na voz de Elza Soares fica maravilhoso isso, né, gente? Não adianta. Oi, Coelho. Bom dia, Rubia. Oi, Fabiola. Bom dia, Silvia. Bom dia, Úrsula. Bom dia, Carolina. Olha só. É sensacional, né? Eu voltava pra mim. Mim de novo. Bom dia, Luciana. E aí, Úrsula, tudo certo aí? É linda essa música, né? Ainda mais na voz de uma diva, né? De uma mulher que trouxe o jazz pra música popular. E tá ali, nativa ainda. Ela é maravilhosa. Uma voz inconfundível. Essa é a Elza Soares. Imagina a gente cantar com essa, né, visceral assim. Bom dia, Mauro. Sensacional. Tem que tirar, porque senão daqui a pouco o Insta vai me cortar. Dá vontade de ficar ouvindo. Ah, que coisa. Muito bem. Então, se eu fosse você, né? É isso aí, Elza Soares. Bom dia! Então a gente está ouvindo, não, a gente está lendo A Arte da Felicidade com o Dalai Lama e numa interpretação, compilação do Howard Cutler. E ontem a gente estava lendo sobre a questão de como os inimigos fazem sentido, assim, ou os rivais, ou as situações, né? Lembro que para ter tolerância nas paramitas, né, tem situações desagradáveis, situações difíceis e inimigos, né? Então a gente pratica a tolerância e paciência nisso. E aí ele continua, ontem a gente não leu o último capítulo desse subtítulo, último parágrafo, e ele diz assim: imaginem como seria se passássemos pela vida sem nunca encontrar um inimigo ou qualquer outro obstáculo. Por sinal, se desde o berço até o túmulo todos nos paparicassem, nos abraçassem, nos dessem comida na boca, alimentos macios e suaves de fácil digestão, se nos divertissem com caretas engraçadas e com um eventual barulhinho de gugu, se desde a tenra infância fôssemos carregados para lá e para cá numa cesta, mais tarde, talvez numa liteira, jamais enfrentando nenhum desafio, nenhum teste. Em suma, se todos continuassem a nos tratar como um bebê. Isso poderia parecer bom a princípio, mas, se persistisse, somente poderia resultar em nos tornarmos uma espécie de massa gelatinosa, uma monstruosidade, com o desenvolvimento mental e emocional de uma vitela. É a própria batalha da vida que faz de nós quem nós somos. E são nossos inimigos que nos testam, que nos fornecem a resistência necessária para o crescimento. Sensacional, né? A visão é isso aí. A vida é como eu falei ontem, né? A vida é um centro de tratamento intensivo, assim, tem tudo. E ele está descrevendo isso aqui, eu estou lembrando da história do Buda, né? Agora, inclusive, agora, dia 8 de abril, é comemorado, né, na verdade, pelo calendário gregoriano, é comemorado o nascimento do Siddhartha, né? do Buda. Mas não é bem nesse dia, porque, na verdade, o calendário indiano ele é baseado nas luas, né? Então se supõe ali que mais ou menos naquele período ele nasceu. No Brasil é comemorado no Dia das Mães, porque teve um japonês que colocou essa data assim, mas no resto do mundo é em abril. E eu estou lembrando da história do Buda, porque o Buda ele foi, quando o Siddhartha nasce, ele nasce então numa realeza, né? Ele nasce filho do Suddhodana, da Mahapajapati, né? E ele nasce nesse contexto real, assim, no reino dos Sakyas. Sakyas quer dizer os
os guerreiros. Então são 16 reinos que tem na costa nepalesa ali, tá, no Nepal. Então, ele é um nepalês, o Buda não é um indiano, é um nepalês. A gente diz que é indiano porque na verdade o Nepal fazia parte da Índia, né? Depois separou bem lá no norte, bem lá em cima, em Lumbini. E quando ele nasce, um mestre, um asceta, vai visitar o rei Suddhodana e diz que está nascendo uma pessoa maravilhosa, né? O Atisha chega para ele. Só que se ele tiver contato com as coisas do mundo seriam as situações de fome, de doenças, de morte, enfim, ele iria se ligar, né? E o que o rei faz? O que o Suddhodana faz, né? Primeiro ele dá... Mas olha o contrassenso, porque Siddhartha, né, significa aquele que realiza, né? E ele dá esse nome para o filho. Então ele vai realizar, só que ele achou que ele iria realizar um grande evento, ele seria um grande guerreiro. E aí então ele coloca o Siddhartha dentro desse reino, assim, né, das muralhas do castelo, é o que conta a história, pelo menos, né? Há controvérsia. E aí então ele fica livre de qualquer coisa que possa ter. Diz que ele trocava as flores do jardim, tem umas histórias assim, né? Ele era cuidado por 999 mulheres, né, que cuidavam dele. Já pensou? Já pensou isso? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque, isso deve ser uma loucura, né? Então, cuidado por essas pessoas, e ele não via nada, assim, as coisas não envelheciam ao lado dele, não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha nada. Essa é a história que se conta, assim, né? A versão mais tibetana da coisa, assim. Na versão vietnamita, ele sai do castelo várias vezes, ele consegue sair do castelo. Então aqui o que o Howard está colocando é uma descrição mais ou menos do que o príncipe passou, viver no mundo dos sonhos. E aí ele vai, isso, assim, ele tem contato, claro, com os guardas do castelo e tudo mais. O Siddhartha, ele é um grande guerreiro, né? Ele foi forte, né? Sabia usar as armas e tudo mais, mas ele não tinha nenhuma interferência do mundo. Então ele poderia se transformar numa coisa amorfa, assim, né? Gelatinosa. E o que ele faz? Ele se dá conta, o mundo não é assim, tem alguma coisa errada, aí ele sai para tangenciar o mundo, roçar no mundo e aparar as suas arestas. Bacana, né? Será que essa atitude é prática? Subtítulo: o método de abordar nossos problemas racionalmente, de aprender a visualizar nossos problemas ou nossos inimigos de perspectivas alternativas, sem dúvida parecia um objetivo interessante. Mas eu me perguntava, até que ponto isso poderia realmente produzir uma transformação fundamental da atitude? Lembrei-me de ter lido numa entrevista que uma das práticas espirituais diárias do Dalai Lama consistia em recitar uma oração, que são os 8 versos do treinamento da mente, tá? Composta no século XI pelo Tampa. Em parte diz ela, vocês lembram que a gente leu os 8 versos que transformam a mente no livro anterior, tá? Então quem tiver curioso aí, tá no livro anterior que a gente leu da Jetsuma Tenzin Palmo. Então diz uma parte que diz assim: sempre que me relacionar com alguém que eu me considere a criatura mais ínfima de todas e que encare o outro como supremo do fundo do meu coração, quando eu vir seres de natureza perversa, oprimidos por tormentos e pecados violentos, que eu considere de alto valor, essas criaturas raras, como se tivesse encontrado um precioso tesouro. Quando os outros, por inveja, me tratarem mal com imprecações, calúnias e atitudes semelhantes, que eu sofra a derrota e ofereça a vitória aos outros. Quando aquele a quem beneficiei com grande esperança me ferir profundamente, que eu possa encará-lo como meu supremo guru. Em suma, que eu possa direto ou indiretamente oferecer benefícios e felicidade a todos os seres, e que eu em segredo possa assumir nos meus ombros a dor e o sofrimento de todos os seres. Vocês lembram, né? Cuidado com essas colocações, se não interpretar muito ao pé da letra. A Jetsuma, ela brilhantemente nos orientou como a gente interpretar isso, assim, né? Não é que tu tem que ficar cachorrinho submisso às pessoas, assim, não é isso. Então, dentro do contexto faz sentido. Sei que o senhor refletiu muito sobre essa oração. Perguntei ao Dalai Lama depois de ler a respeito. Mas o senhor realmente acha que ela seja aplicável nesses nossos tempos? Quer dizer, ela foi composta por um monge
que vivia no mosteiro, um ambiente em que a pior coisa que poderia acontecer seria alguém fazer intrigas a nosso respeito, contar mentiras sobre nós ou talvez um eventual soco ou tapa. Nesse caso, poderia ser fácil oferecer a vitória a essas pessoas, mas na sociedade de hoje, o mal ou o mau tratamento que recebemos dos outros poderia incluir o estupro, a tortura, o assassinato e assim por diante. A partir desse ponto de vista, a atitude recomenda na oração realmente não parece viável. Eu me senti um pouquinho presunçoso por ter feito uma observação que me parecia bastante hábil, um verdadeiro achado. Dalai Lama permaneceu em silêncio alguns minutos, com o senho enrugado, imerso em pensamentos. Pode haver alguma verdade em que você está dizendo, disse ele, e passou a examinar circunstâncias em que pode haver necessidade de alguma modificação para essa atitude, em que pode ser necessário adotar medidas contra a agressividade dos outros a fim de impedir que eles firam a nós mesmos ou a terceiros. Mais tarde naquela noite, refleti sobre nossa conversa. Dos 2 pontos sobressaíram nitidamente. Primeiro, fiquei impressionado com sua extraordinária facilidade para reexaminar suas próprias crenças e práticas. Claro que sim, né? O budismo ele tem isso, assim, ele não coloca uma verdade absoluta. O Buda já dizia isso, né? Há 2.583 anos atrás. Então ele já dizia exatamente isso. Tu vai ouvir, se aquilo fizer parte... Por isso que o pessoal não vai encontrar um budismo igual ao outro em lugar nenhum, assim. Existem as interferências, porque ele é totalmente maleável, ele é flexível, mas o cerne dele sempre permanece o mesmo. Mas a gente vai colocando conforme a época, vai colocando novas coisas. Nesse caso, ele demonstrava disposição para reavaliar uma oração amada que sem dúvida se havia fundido com o seu próprio ser através de anos de repetição. O segundo ponto era menos inspirador. Fiquei arrasado com a percepção da minha própria arrogância. Tem isso, né? Ocorreu-me que eu lhe havia sugerido que a oração poderia não ser adequada, por não condizer com as duras realidades do mundo moderno. Foi só mais tarde, porém, que pensei bem sobre a pessoa com quem estivera falando, um homem que havia perdido um país inteiro em consequência de invasões mais brutais da história. Um homem que vivia no exílio havia quase 4 décadas, enquanto toda uma nação colocava nele suas esperanças e sonhos de liberdade. Um homem com uma profunda noção de responsabilidade pessoal, que ouve com compaixão um desfile contínuo de refugiados que vêm desabafar suas histórias do assassinato, estupro, tortura e degradação do povo tibetano por parte dos chineses. Mais de uma vez contemplei a expressão de preocupação e tristeza infinita no seu rosto enquanto escuta esses relatos, com frequência transmitido por pessoas que atravessaram o Himalaia a pé, uma viagem de 2 anos, só para vê-lo de relance. E essas histórias não se limitam à violência física. Muitas vezes elas envolvem a tentativa de destruir o espírito do povo tibetano. Um refugiado tibetano uma vez me falou sobre a escola chinesa, que foi obrigado a frequentar quando jovem, ainda em crescimento, no Tibete. As manhãs eram dedicadas à doutrinação e ao estudo do pequeno livro vermelho, do presidente Mao. As tardes eram voltadas para a apresentação de vários trabalhos de casa. Os trabalhos de casa eram geralmente projetados de modo a erradicar do povo tibetano o espírito do budismo neles profundamente entranhado. Por exemplo, tendo conhecimento da proibição budista de matar e da crença de que todas as criaturas vivas são igualmente seres sencientes, um professor deu aos seus alunos a tarefa de matar alguma coisa e trazê-la para a escola no dia seguinte. Isso é uma destruição da alma, né? Os alunos recebiam notas. Cada animal morto recebia uma quantidade de pontos. Uma mosca valia 1 ponto, uma minhoca 2, um camundongo 5, um gato 10 e assim por diante. Recentemente, quando relatei essa história a um amigo, ele abanou a cabeça com uma expressão de nojo e comentou: eu me pergunto quantos pontos o aluno ganharia por matar esse professor infame. Ah, que grave isso. Então e não é só
aqui tem que ficar claro que não é o budismo somente do budismo, budismo do Siddhartha, né, que está se referindo aqui o Howard. Talvez ele não esteja se referindo a isso, esteja se referindo justamente ao Siddhartha, mas no Tibete, quando os chineses invadem, claro que eles invadem nesse período agora, foi agora, em 1900 e pouco, né, mas antes disso já tem o Bona, e tem o Bona, né, até hoje lá. E o Bona ele tem 17 mil anos. 17 mil anos. É outra estrutura de budismo. Existe um outro Buda, né? Então pensa toda essa relíquia. Todos esses mosteiros foram todos destruídos. Mais de 3 mil mosteiros destruídos. A gente não tem noção do que nós perdemos com isso. Todo mundo, todos perderam. Umas raridades de textos. Os textos mais antigos que se tem notícia, que muitos dizem que é de Gutenberg, né? A prensa e tudo mais, mas não é. Os textos mais antigos que existem, grafados, se encontram no Tibete. 800 anos antes ainda de Gutenberg. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente perdeu, eles queimaram tudo, muita coisa, tudo. Através de práticas espirituais, como a recitação dos 8 versos que transformam a mente, o Dalai Lama conseguiu aceitar a realidade dessa situação e ainda assim continuar sua campanha ativa pela liberdade e pelos direitos humanos no Tibete por 40 anos. Ao mesmo tempo, ele manteve uma atitude de humildade e compaixão para com os chineses, que inspirou milhões de pessoas no mundo inteiro. E aqui estava eu, sugerindo que sua oração talvez não fosse aplicável às realidades do mundo moderno. Ainda enrubeço de vergonha sempre que me lembro daquela conversa. Aqui ele pode aplicar um pouco de autocompaixão, né? O Howard. Nem sempre a gente está vendo o que a gente está dizendo. Então, ele ficou com vergonha disso, mas ok. Dentro daquele contexto, ele não estava se dando conta que talvez o ego estivesse aflorando. E tem que se perdoar. Tem que se permitir despachar essa culpa, assim, né? Então, Howard já deve ter... Faz 20 anos que ele escreveu esse livro, espero que ele tenha resolvido isso dentro dele. A descoberta de novas perspectivas. Ao tentar aplicar o método do Dalai Lama de mudar a perspectiva ao encarar o inimigo, o que vocês acham? Vamos fazer uma enquete, que eu adoro essas enquetes, né? Que eu adoro ver as mãozinhas para ver se vocês estão aí, né? Eu vejo os números ali, né? Mas eu não sei se estão ao vivo. Então, vocês concordam com isso? Vamos ver se eu consigo fazer de uma forma mais direta, assim. Vocês conseguiriam, não é concordo, vocês conseguiriam olhar para o inimigo como um mestre e olhar com compaixão para esse inimigo, olhar com compaixão e como um mestre e conseguir aprender e ver o que ele está querendo te dizer com isso? Ou você simplesmente, não, quero raiva, quero ódio. Quem consegue olhar, está concordando, coloca uma mãozinha. Quem não consegue, bota um negativozinho, assim. Eu nunca sei usar essas emojis, então essas coisas não sei usar. Então, mas quem concorda para cima, quem não concorda, né? Não consigo, nem a pau. Não tem jeito. Então, por favor, se manifeste, quero saber se vocês estão acordados. Ao tentar aplicar o método do Dalai Lama de mudar a perspectiva ao encarar o inimigo, na teoria é fácil. Ó, com compaixão, sim. Depende do dia, tá bem. Depende do dia, tá certo? Então, né? É isso aí, tem dias que... Mas na teoria é fácil mesmo. Difícil. A Bia está no caminho. Depende do momento, né, José? É isso aí, ó. Ainda não. Eu sabe que eu acho difícil também, mas eu me surpreendi com a minha forma de ver um caso que me aconteceu recentemente, assim, e eu tô me superando. Mas dá umas raivazinhas. De vez em quando eles colocam veneno, assim, sabe? Dá vontade de fazer alguma coisa, assim, de vingança, né? De querer prejudicar alguém, assim, dar aquela coisa aí. Tu, opa, como assim? Né? Como é que tu tá com esse pensamento aí? Tu é flagrado no teu pensamento, né? Fica até com vergonha. Mas é que tem umas coisas que acontecem, né, gente? Durante o processo de elaboração deste livro, assisti algumas palestras dadas pelo Dalai Lama na Costa Leste. Para voltar para casa, peguei um voo sem escala até Fênix. Como de costume, eu havia reservado uma poltrona de corredor.
Apesar de ter acabado de ouvir ensinamentos espirituais, eu estava bastante irritadiço quando embarquei no avião lotado. Descobri então que, por engano, me haviam destinado uma poltrona de centro. Não, de centro é ruim. Sanduichado entre um homem de proporções avantajadas que tinha hábito irritante de deixar cair o braço grosso do meu lado do descanso de braço e uma mulher de meia idade, com quem antipatizei de imediato, já que, segundo minha conclusão, ela havia usurpado da minha poltrona de corredor. Ele estava possesso, né? Havia algo nessa mulher que realmente me incomodava. Sua voz um pouco aguda demais, seu jeito ligeiramente autoritário. Não sei bem o que. Logo depois da decolagem, ela começou a conversar o tempo todo com um homem que estava sentado diretamente à sua frente. Revelou-se que o homem era seu marido. E eu, gentilmente, me ofereci para trocar de lugar com ele. A motivação é errada, né? Mas eles não aceitaram. Os dois queriam poltronas de corredor. Fiquei ainda mais contrariado. A perspectiva de passar 5 horas inteiras sentado ao lado dessa mulher parecia insuportável. Sim, né? Então não resiste que dói menos, né, tia? Consciente de que eu estava tendo uma reação muito forte a uma mulher que nem conhecia, decidi que deveria ser transferência, que é um termo da psicanálise, né? Ela devia me lembrar de modo inconsciente alguém da minha infância. Os velhos sentimentos não resolvidos de ódio pela mãe, ou algo semelhante. Os psicanalistas adoram colocar a mãe no meio, assim, né? Sempre. Tudo o problema é a mãe, né? Isso aí vem do Freud, né? Esforcei-me ao máximo, mas não consegui encontrar uma candidata plausível. Ela simplesmente não me lembrava ninguém do meu passado. Ocorreu-me então que essa era a perfeita oportunidade para praticar o desenvolvimento da paciência. Por isso, comecei pela técnica de visualizar meu inimigo na minha poltrona de corredor como uma querida benfeitora, posta ao meu lado para me ensinar paciência e tolerância. Pensei que fosse ser moleza. Afinal de contas, no que diz respeito a inimigos, seria impossível ter um mais ameno. Eu acabava de conhecer essa mulher e ela, na realidade, não fizera nada para me prejudicar. Depois de uns 20 minutos, desisti. Ela ainda me perturbava. Resignei-me a continuar irritável pelo resto do voo. Emburrado, lancei um olhar ferino para uma das suas mãos que furtivamente começava a invadir meu descanso de braço. Eu odiava tudo nessa mulher. Estava olhando distraído para a unha do seu polegar quando me ocorreu uma pergunta. Eu odiava aquela unha? No fundo, não. Em seguida, olhei de relance para seu olho e me perguntei se realmente eu odiava aquele olho. Odiava sim. Claro que sem nenhum motivo razoável, que é a forma mais pura do ódio. Aproximei mais meu foco. Eu odeio aquela pupila? Não. Olha, ele está usando, né, um sistema que se usa no Sutra que o Buda ensina de a gente fazer a meditação por partes do corpo. Não. Odeio aquela córnea? Odeia aquela íris ou aquela esclerótica? Não. Então eu realmente odeio aquele olho? Tive de admitir que não odiava. Senti que estava avançando. Passei, a meditação da vacuidade, né? Passei para uma articulação dos dedos, um dedo, um maxilar, um cotovelo. Com certa surpresa descobri que havia partes dessa mulher que eu não detestava. A concentração do foco em detalhes, em itens específicos, em vez de generalização excessiva, permitiu uma sutil mudança interna, um abrandamento. Isso aí. Ali o Mauro nos lembrou do Sutra. Ó. Pratitya Samuttipada. Esse é o nome. Essa mudança de perspectiva rasgou uma brecha no meu preconceito, de largura suficiente para que eu visse essa mulher simplesmente como outro ser humano. Quando estava com esse sentimento, ela de repente se voltou para mim e entabulou uma conversa. Não me lembro do que falamos. Em sua maior parte, papo sem importância. Mas antes do final do voo, minha raiva e irritação estavam dissipadas. Admito que ela não passou a ser minha nova grande amiga, mas também não era mais a perversa usurpadora da minha poltrona de corredor. Era só um ser humano, como eu, que estava passando pela vida da melhor forma possível. É isso. A gente tem que ter a mente flexível. Porque a gente sofre.
Sofre desnecessariamente. Vamos fazer uma praticazinha de estabilização para a gente poder ir para os nossos trabalhos, estudos, de uma forma mais tranquila? Pode ser? Então, inspirem, se coloquem então numa postura de prática, né? Quem está tomando seu cafezinho, para um pouquinho, só larga aí, vai esfriar um pouco, mas tudo bem. As costas eretas, desencostem da poltrona, da cadeira. Quem está deitado, continua deitado, não tem problema. Fica ali deitadinha, mais acordada, né? Inspirem profundamente pelas narinas. Soltem pela boca num suspiro. Sintam como é que está seu corpo quando fizer essa expiração. Inspirem novamente, soltem. Levem esse olhar simplesmente deixando a mente vagar pelo corpo. A prática de campo aberto, a gente apenas observa tudo o que está acontecendo. Não se fixem a nada agora. Não esperem encontrar nada. Apenas fiquem observando a sensação do corpo relaxando, descontraindo, ouvindo tudo à sua volta. Observe por alguns segundos em silêncio tudo o que está acontecendo no seu corpo e nos seus sentidos. Vejam que toda vez que a gente se coloca numa postura de silêncio, há uma tensão voluntária, os pensamentos cessam por alguns segundos. A gente vai dando esse tempo para o nosso corpo ir se reposicionando, distensionando, porque cada palavra, cada ideia que foi falada gera uma tensão em uma parte do corpo. O corpo aproveita para respirar nesses lugares, ele vai relaxando, relaxando, se colocando na sua postura natural. Deixe o corpo repousar no seu estado natural, que é de não tensão. Sempre que vocês estiverem numa situação de risco, de medo, de pânico, de intolerância, de injustiça, apenas repouse o corpo no estado natural. Que a respiração volta ao normal, os batimentos diminuem, a circulação sanguínea diminui, vejam como sua respiração está mais sutil. Façam novamente uma inspiração profunda. E retornem. Então, quem quiser, continua nessa prática agora, pode ficar mais tempo, né? Alonguem esse tempo. Mas se vocês não têm, então, com a vida corrida e tudo mais, vocês viram que parar esses 3 minutinhos que a gente para ali,
Estabiliza, estabiliza. As coisas começam a voltar para os seus lugares, encaixar novamente. Então, se daqui a pouco vocês estão ali com problema no trabalho, problema em casa e tudo mais, aí dá uma parada assim. Faz isso uma técnica simples. Mas é o tempo das coisas voltarem para os seus lugares ali. E aí tu começa a ter um pouco mais de lucidez. Senão a gente age pelos impulsos. Faça isso várias vezes por dia. Várias vezes por dia. Ou faça uma prática formal, de mais tempo, certo? Então prolongue esse tempo agora. Quem está com tempo agora, prolonga. Tá bem? Que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia a todas, a todos e até amanhã.